Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o benefício de pensão por morte previdenciária. Pensão por morte previdenciária que tem sua previsão constitucional, prevista lá no artigo 201, onde o texto constitucional promove a cobertura do evento morte como uma das coberturas a serem tuteladas pela Previdência Social. A legislação infraconstitucional, notadamente a lei que regulamenta o plano de benefícios da Previdência Social, nós vamos ter a sua previsão no artigo 74 e seguintes da Lei 8.213 de 1991. O que consiste o benefício de pensão por morte? Esse é um benefício previdenciário que não é percebido, que não é pago ao segurado em razão de suas contribuições. Pelo contrário, este benefício é deferido aos seus dependentes. Aqueles que dependiam do segurado, que ainda estava em vida, terá, por ocasião de sua morte, a concessão do benefício de pensão por morte como substitutivo da renda, como substitutivo dos ganhos habituais que aquele segurado deixou de oferir em decorrência do seu óbito, causando assim um desfavorecimento econômico, causando aqui um déficit para aqueles que dele dependem. Por isso, a cobertura previdenciária contempla esse sinistro, este evento, muitas vezes irresistível, inevitável e até mesmo, em alguns casos, imprevisível, contempla este evento morte para custeio e manutenção, claro que por tempos e por períodos declinados na legislação, dos dependentes que em vida ainda permaneciam na dependência do segurado. Muito bom, pessoal. Vamos aqui avaliar dentro dos requisitos previstos dentro da legislação previdenciária quais são os critérios para concessão da pensão por morte. A primeira critério que nós precisamos de avaliar é que, ora, se é um benefício previdenciário, por óbvio, que aquele que institui, que aquele que vai determinar a concessão deste benefício, que é de fato o segurado falecido, ele é o instituidor da pensão por morte, ele tem que ostentar, na época de seu falecimento, a chamada qualidade de segurado. Isso significa que ele deve estar contribuindo para a Previdência Social, ou mesmo que não esteja contribuindo para a Previdência Social, esteja dentro dos períodos de graça, que são aqueles períodos em que o segurado conserva a sua qualidade, mesmo sem verter contribuições, nos termos do artigo 15 da Lei 8.213, Então, o segurado ele precisa ter qualidade de segurado por manter-se contribuinte, ou, mesmo não estando contribuindo, esteja no período de graça, previsto lá no artigo 15 da Lei 8.213. Ele terá que ostentar, então, esta qualidade de segurado. O artigo 102 da Lei 8.213, ele é expresso em dizer que a perda da qualidade de segurado importa na caducidade de direitos previdenciários. Porém, este artigo, ele também é enfático a manter intacta, ou seja, manter o direito à prestação previdenciária quando o segurado já tenha adquirido os requisitos necessários para a obtenção do benefício. Vejamos o que quero dizer com isso.
pensamos, imaginem vocês, que o indivíduo ele já possui, né, 20 anos de tempo de contribuição e esteja, notadamente, com 65 anos de idade. Fosse na legislação revogada, a Lei 8.213, a previsão original antes da reforma previdenciária imposta pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Seja na atual vigência da redação conferida pela lei, pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, nessas condições, tendo 20 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade, já teria esse segurado implementado as condições mínimas necessárias para se aposentar por idade. Continuaremos aqui no nosso exemplo dizendo que este segurado, há mais de 4 anos, não contribui para a Previdência Social. Bom, é notório dizer que, diante de tão grande lapso de tempo sem contribuir para a Previdência Social, que este segurado, notadamente, perdeu a sua qualidade de segurado. No entanto, muito embora ele tenha perdido a sua qualidade de segurado, se ele venha a falecer neste momento, o benefício de pensão por morte poderia ser concedido aos seus dependentes. Exatamente por quê? Porque teria este segurado o direito a aposentar-se por idade. E, na condição de aposentado, sabemos que mantém a qualidade de segurado aquele que está em gozo de benefício previdenciário. Então, este segurado, que teria condição de aposentar-se, mesmo não o tendo requerido antes de seu falecimento, que ocorreu quando já perdida a qualidade de segurado, esta perda não importa na supressão do direito ao benefício previdenciário, seja a aposentadoria por idade, seja a pensão por morte que dela deveria decorrer, ok? Outros exemplos poderiam ser aqui aplicáveis, Por exemplo, o indivíduo, ele, na mesma situação, contribuía para a Previdência Social, tinha aí 3, 4, 5 anos de tempo de contribuição. Quedou-se doente, está enfermo, está numa cama. Permanece nessa condição por mais 2 anos. Perde a sua qualidade de segurado e vem a falecer. Também é possível, nessa situação, vislumbrar a possibilidade de concessão do benefício. Se, através de uma perícia técnica, mesmo que realizada de forma indireta, sobre laudos médicos e prontuários deixados por este segurado, conseguir constatar que a incapacidade ou a invalidez deste segurado tenha ocorrido em período que o segurado ainda ostentava qualidade de segurado, situação que deferiria a ele o benefício previdenciário decorrente da incapacidade e, por via de consequência, o benefício de pensão por morte aos seus dependentes, não importando ali a perda da qualidade de segurado, em prejuízo à concessão do benefício. Algumas situações também nos chamam a atenção e aqui já podemos dizer que há um posicionamento firme da jurisprudência nesse sentido. É a situação do contribuinte individual, ou até mesmo do segurado facultativo. Como esses são responsáveis pelo pagamento de suas próprias contribuições através das guias de GPS, surge a dúvida, e a tese jurídica também defendida por alguns, que haveria possibilidade de contribuição por parte dos dependentes de modo a fazê-lo pós-mortem, para fins
de concessão do benefício de pensão por morte. Vamos entender o que estou dizendo. Estou dizendo de um segurado, contribuinte individual ou mesmo facultativo, que falece, já tendo perdido a sua qualidade de segurado. No entanto, os dependentes habilitados à pensão por morte contribuem para este segurado, mesmo pós o seu óbito, né? De modo que este segurado, né, possibilitasse a concessão do benefício de pensão por morte. Vamos entender aqui onde surgiu essa tese. Lembramos que as contribuições dos contribuintes individuais, elas, né, devem ser realizadas em relação ao mês, né, anterior, no 15º dia do mês subsequente. Vamos entender isso. Hoje estamos, notadamente, no mês de maio, né? A contribuição referente à competência do mês de maio, ela vence, tá? Apenas no 15º dia do mês de junho, né? Então, se eu sou contribuinte individual, teria condições de pagar a contribuição previdenciária até o 15º dia, né, do mês subsequente, referente à competência anterior, né? Dentro dessa condição, imagine que hoje falece um indivíduo, contribuinte individual. Poderia, né, os seus dependentes contribuírem para este segurado falecido até o 15º dia do mês subsequente, referente à competência do mês do seu falecimento, de modo a resgatar a qualidade de segurado deste contribuinte, deste instituidor, e possibilitar a concessão da pensão por morte? Muito bem. Essa foi uma tese defendida por alguns tempos, né, no âmbito do Poder Judiciário, por alguns beneficiários, né? No entanto, essa tese ela foi, né, rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que definiu que a contribuição por parte do segurado ela tem que acontecer antes do falecimento destes ou pelo menos concomitantemente ao falecimento deste, né? Concomitantemente, digo, no mesmo dia em que este segurado veio a falecer, antes do horário do seu falecimento. Não poderia, de modo, admitir-se a contribuição posterior, né, ao falecimento do segurado, porque se fizermos uma comparação, mutatis mutandis, fizéssemos aqui, né, uma analogia, o próprio benefício, por exemplo, de incapacidade, o auxílio-doença, não admite a sua concessão quando a incapacidade ela é anterior às contribuições previdenciárias, anterior ao ingresso ou ao reingresso nos quadros da Previdência Social. Chamamos aqui, então, de incapacidade pré-existente, que impede a concessão do benefício. De igual linha, admitir, né, que o pagamento a posterior do benefício de pensão por morte, da contribuição para o segurado pós-óbito, seria também admitir, né, um pagamento pré-existente, um pagamento ali, né, tão somente feito para gerar a contribuição, a contraprestação previdenciária. E neste aspecto, né, tal posicionamento foi rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas não poderíamos, de forma alguma, deixar de pontuar
que esta linha, este entendimento, se aplica ao contribuinte individual, ao segurado facultativo, tão só porque esse segurado é que é o responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária. Imaginem, por exemplo, a situação do segurado empregado, ou segurado, que é uma empregada doméstica, em que as contribuições previdenciárias lhe são descontadas no respectivo pagamento, lhe são descontadas, nos seus ganhos habituais e devem ser repassadas pelo empregador à Previdência Social. Deixa então o empregador de fazer este repasse. Seria o segurado, e notadamente no caso das pensões por morte, seus dependentes, prejudicados pela negligência do empregador, no repasse dessas contribuições ao quadro da Previdência Social? Por óbvio que não. A jurisprudência, nesse sentido, tem entendido que, quando o empregado ele não é o responsável direto, pelo repasse das contribuições, não há que se falar em prejuízo da qualidade de segurado, quando este segurado demonstra claramente estar com vínculo de emprego, ele tem regular vínculo de emprego constituído e a ausência das contribuições se deu por culpa ou por decorrência exclusiva do empregador. Neste caso, seria possível o deferimento do benefício. Muito bem. Posta aqui a comprovação da qualidade de segurado do instituidor da pensão, precisamos também discorrer que, além de comprovar que sou segurado, então meus dependentes fazem jus ao benefício de pensão por morte, há também que ser demonstrada a qualidade de dependente para fins de concessão da pensão por morte. A qualidade de dependente, ela demanda uma leitura atenta do artigo 16 da Lei 8.213. Uma leitura atenta porque esse dispositivo, notadamente no que se refere ao reconhecimento e à qualidade de dependente, ele foi alterado por uma legislação do ano de 2009 que antecedeu a reforma trabalhista e acabou, trazendo ali consequências ou condições mais severas, mais criteriosas, mais duras para o reconhecimento da qualidade de dependente. O artigo 16, ele vai trazer ali algumas classes de dependentes. Isso significa que teremos dependentes de primeira, de segunda ou de terceira classe. Uma regra muito importante no caso do direito previdenciário para fins de dependentes é que a classe mais próxima ela exclui a possibilidade de concessão do benefício para as classes mais remotas. Isso significa dizer que, se temos a primeira classe, os dependentes ali mencionados como dependentes de primeira classe, eles existem, não será concedido o benefício aos dependentes de segunda classe. De igual modo, não existindo a primeira classe, mas existindo a segunda classe, não será concedido o benefício de pensão por morte à terceira classe. De toda sorte que a terceira classe somente faria jus ao benefício de pensão por morte na inexistência dos
dos dependentes de primeira e de segunda classe. Os dependentes de primeira classe, eles são o cônjuge, o companheiro, o filho menor de 21 anos não emancipado, ou mesmo maior de 21 anos que tenha deficiência mental grave, né? Ou seja, que esteja na condição de inválido. Então nós temos, pessoal, no artigo 16, inciso 1º, tá? Os dependentes de primeira classe. E aqui precisamos fazer algumas observações com relação a esses dependentes de primeira classe. Primeiramente, para dizer sobre a qualidade de cônjuge. O cônjuge é aquele que mantém com o segurado vínculo matrimonial, ou seja, a relação se deu por ordem de um casamento civil. Como consequência, tá, esses segurados, na qualidade de cônjuges, ele tem que também manter a convivência marital. Se esses cônjuges estiverem separados de fato ou separados, né, judicialmente, sem o término da condição de cônjuge, porque o vínculo matrimonial ainda não foi dissolvido, há uma mera separação, esse cônjuge conserva o direito ao benefício de pensão por morte, porém, somente se ele demonstrar que depende economicamente deste segurado, ou seja, se ele esteja recebendo uma pensão alimentícia ou demonstre de outros modos que dependia economicamente do segurado instituidor da pensão por morte. De igual forma, ainda que o vínculo matrimonial tenha se dissolvido pelo divórcio, conserva, tá, o direito ao benefício de pensão por morte na qualidade de dependente o ex-cônjuge divorciado, se também demonstrar que pós o casamento a qualidade de dependente ela foi mantida pela concessão de uma prestação alimentícia. Nós temos ainda, né, na figura de dependentes de primeira classe, a figura do companheiro. O companheiro, na forma transcrita pelo artigo 226, parágrafo 3º, é aquele que, possuindo uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de comunhão plena de vida, comunhão de formação de uma entidade familiar, constitui uma união estável com outrem. O artigo 226, parágrafo 3º, muito embora fale que a convivência para fins de união estável, a convivência entre homem e mulher, né, com o objetivo de constituição de família, o Supremo Tribunal Federal, né, fez a leitura constitucionalmente adequada para essa previsão, para entender que a união estável ela pode ser entre pessoas e não somente entre homem e mulher. Esse entendimento, consubstanciado pelo Supremo Tribunal Federal, possibilita que pessoas de um mesmo gênero, pessoas de um mesmo sexo, tenham reconhecida a união estável, principalmente para a concessão dos benefícios de pensão por morte. Interessante dizer, tá, que este entendimento, né, de possibilidade de concessão do benefício de pensão por morte a pessoas do mesmo gênero já era adotado pela Previdência Social muito antes do Supremo Tribunal Federal se pronunciar sobre o assunto. Levava em consideração a Previdência Social, que importa mais, né, a figura, a qualidade de dependência do que
a orientação sexual ou a forma da constituição daquele núcleo familiar. Do outro lado, temos a concessão do filho. O filho, previsto na Previdência Social como dependente habilitado à pensão por morte, é aquele que possui 21 anos de idade ou menos. Tá? Então, o menor de 21 anos de idade e até os 21 anos de idade, quando o benefício se encerra, tá? Esse segurado, ele é beneficiário para fins de pensão por morte previdenciária. Reparemos, então, que a legislação previdenciária ela possui o que chamamos de maioridade previdenciária, e aqui estabelecida dentro dos 21 anos de idade, quando entendido pelo legislador previdenciário que o segurado, a partir dessa idade, já se torna responsável plenamente por si só e deixa de ser dependente de outrem, ok? Essa qualidade de dependente, tá, de 21 anos de idade, ela não é extensível. Não é extensível se o segurado, por exemplo, né, está cursando o ensino superior. Isso é uma dúvida muito comum, né, daqueles que estão diante dessa situação. Poderia, né, a idade ser elastecida no caso, né, do dependente estar cursando o ensino superior, conforme entendimentos que muitas vezes se aplicam à concessão de uma prestação alimentícia dentro do plano civil? A resposta é negativa. Não há lugar do elastecimento da obrigação previdenciária para após os 21 anos de idade, ainda que este segurado esteja cursando ensino superior. Completada a idade, estando o segurado capaz, né, firme, de rigidez mental, este benefício será, de fato, encerrado com o implemento da maioridade previdenciária. Percebam, então, que o elastecimento do benefício previdenciário a filho maior de 21 anos impõe o reconhecimento de uma incapacidade, impõe o reconhecimento de uma invalidez, para então ser deferido o benefício. Neste aspecto, nessa perspectiva, fundamental dizermos que a incapacidade ela tem que ser anterior ao óbito do segurado. E a incapacidade ela tem que ter se originado também anterior aos 21 anos de idade. Exatamente porque se a incapacidade decorre pós 21 anos de idade, aquele dependente já havia perdido essa qualidade ao impletar 21 anos de idade, estando apto ao exercício profissional. De modo que, se viesse a recair uma incapacidade, deveria ter acesso a outros benefícios, como, por exemplo, o auxílio-doença, que é benefício decorrente quando o segurado, incapacitado, deixa, né, de trabalhar, deixa de ter condições de prover sua própria subsistência. O que quer dizer que depois dos 21 anos de idade, a prestação previdenciária ela tem que ser deferida por decorrência, né, da minha própria contribuição, da minha própria força de trabalho. Tá? Eu só conservo a qualidade de dependente de outrem quando ainda não atingi esse limite etário. Por essa razão, que no caso de concessão da invalidez, né, pensão por morte decorrente do filho maior inválido, a invalidez ela tem que ser anterior, né, ao filho ter implementado os 21 anos de idade, bem como, né, a invalidez deve ser anterior ao óbito do segurado instituidor da pensão. Algumas alterações foram promovidas, né, por esta legislação do ano de 2019 para dizer o seguinte: no caso, né, de um reconhecimento de uma união estável,
Exige-se hoje, tá, a comprovação de que essa união estável ela tenha decorrido, né, ela tenha pelo menos um lapso mínimo de existência que deve ser de 2 anos, contados anteriormente ao falecimento do segurado. Ou seja, para o reconhecimento e constatação de uma união estável dentro do plano previdenciário, eu preciso de analisar agora, né, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, um lapso temporal. Um lapso temporal que deve ser compreendido pelo menos em 2 anos da antecedência, né, do falecimento do segurado instituidor da pensão. Também, uma regra que tornou mais dura e mais difícil o reconhecimento da companheira ou do companheiro é a necessidade de apresentação de início de prova material da comprovação, né, dessa qualidade de companheiro. Quero dizer com isso que o segurado, né, ele tem que apresentar uma prova documental, uma prova material, física, demonstrando que possuía esta união estável, respeitado este limite temporal. O início de prova material ele pode ser corroborado, reforçado por depoimentos testemunhais, mas na atual perspectiva não haveria possibilidade de concessão deste benefício sem o início de prova material. Essa alteração legislativa que acaba alterando ali a interpretação da qualidade de dependente, né, é uma regra que modifica inclusive posicionamentos já sumulados no âmbito do Judiciário Federal, né, notadamente aquele que mais trata das matérias previdenciárias. Tá? Temos entendimentos sumulados pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência que a comprovação da qualidade de companheira dispensa, prescinde, né, a demonstração através de início de prova material, bastando tão só os depoimentos que são prestados de forma testemunhal. Tá? Então, hoje temos uma outra entendimento sobre o assunto decorrente de uma inovação do respectivo legislador. No plano, né, da segunda classe, nós vamos ter ali os pais como beneficiários, né, da pensão por morte. Estes pais, eles somente poderão ser beneficiários da pensão por morte, tá, se demonstrarem que dependiam economicamente do filho, né, ao falecer. A jurisprudência ela é bastante interessante neste assunto para dizer que essa dependência econômica dos pais em relação aos filhos, ela não é presumida, ela precisa de ser demonstrada. Não se cuida, né, de uma dependência exclusiva. A dependência para fins de concessão do benefício de pensão por morte, ela não deve ser, ela não precisa ser exclusiva. Porém, ela tem que ser relevante. Ou seja, tem que ser uma dependência que justifique, pós-óbito, a concessão do benefício, pois a sua ausência prejudicaria, notadamente, a mantença deste segurado. A jurisprudência também tem evoluído na perspectiva do compreendimento do que se entende por pais. E aí, né, seja para o reconhecimento do estado de filiação ou mesmo para a qualidade de dependente na condição de pais, há uma possibilidade do implemento da socioafetividade para fins deste reconhecimento. Há inúmeras decisões
entendendo que é possível deferir aos avós a prestação previdenciária, né, decorrente aí da pensão por morte, quando demonstrado que ali existia uma filiação socioafetiva. Por exemplo, naquela situação em que os pais, né, primários já faleceram e o filho, né, que aqui neto dos respectivos avós foi criado por estes, desenvolveu, né, formou-se, está trabalhando e consequentemente hoje cria dos seus pais avós, vem a falecer, e isso gere um vínculo de dependência econômica, podendo então ser deferido o respectivo benefício. Não só nessa qualidade, a socioafetividade tem se aplicado, inclusive, em outros planos. Tem se aplicado para o reconhecimento daquele, né, que de fato promoveu a criação ou sempre educou na qualidade de filho, né, um respectivo indivíduo. E nessa perspectiva, tornaram-se vínculos de dependência. O foco aqui, então, né, é não só o reconhecimento do status quo do dependente na qualidade de pais, podendo ser, inclusive, feita a extensão interpretativa para abarcar a ideia da socioafetividade, mas também a demonstração dessa dependência econômica, que não precisa ser exclusiva, mas demanda ser uma dependência relevante. Os beneficiários dependentes de terceira classe são os irmãos. Irmãos menores de 21 anos ou mesmo maiores de 21 anos na condição de inválidos. Esses, né, herdeiros e dependentes aí de terceira classe só vão ter acesso ao benefício se também demonstrarem, né, a sua dependência econômica. No que se refere, pessoal, à dependência econômica, importantíssimo dizer que a dependência econômica dos beneficiários dependentes de primeira classe, nos termos do artigo 16, parágrafo 4º da Lei 8.213 de 91, ela é presumida. Mas é uma presunção relativa de veracidade, né, podendo ser admitida prova em contrário, que é o caso, por exemplo, né, dos respectivos companheiros ou cônjuges que, ao tempo do falecimento, estavam separados de fato ou de direito. Ok? Nessa situação, não há uma presunção plena da dependência econômica, ela demanda a comprovação por parte do segurado. Essas são algumas considerações que precisávamos de fazer, notadamente no que se refere às qualidades de dependente, porque requisito fundamental para a concessão do benefício previdenciário. O benefício previdenciário de pensão por morte, ele será concedido quando o segurado, né, requerer após até 90 dias do falecimento do instituidor da pensão, ou seja, né, o dependente, ele deu entrada no pedido de pensão por morte em até 90 dias do falecimento do segurado instituidor da pensão por morte, o benefício previdenciário ele retroagirá a sua concessão à data do falecimento. Se feito este requerimento após os respectivos 90 dias por parte dos dependentes, né, este início do benefício só será definido na data de entrada do requerimento administrativo. Aqui, um ponto que chama muita atenção, né, um ponto que demanda bastante atenção, é que o segurado dependente ele pode ser inválido, né, ou mesmo absolutamente incapaz, no caso dos menores, por exemplo, de 16 anos. Nessa perspectiva, tá, os respectivos segurados, conforme jurisprudência massiva, eles
Contra eles não correm prazos prescricionais. Por óbvio que, né, o benefício previdenciário, ele não se sujeitaria a prazos de requerimento. Ou seja, se feito posterior à previsão legislativa, ainda assim retroagiria a data do falecimento, os efeitos econômicos deste benefício. A legislação previdenciária de 2019 também alterou este aspecto, dizendo que aos incapazes, né, os absolutamente incapazes, eles têm um prazo mais elastecido para requerer o benefício, que será de até 180 dias. Né? Feito após este prazo, não haverá mais efeitos retroativos, devendo ser concedido, né, a partir da data do requerimento. Essa ideia, essa transformação legislativa também vai em contrário a uma jurisprudência uniforme que já havia sido construída anterior a esta previsão normativa. Deveremos, né, acompanhar a evolução para entender como o judiciário vai encarar essa reforma legislativa contrária a um entendimento jurisprudencial massivo sobre a matéria. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a renda mensal. A renda mensal do benefício de pensão por morte era a réplica, né? Ou seja, a reprodução do valor que teria direito a este segurado no caso de uma aposentadoria. Isso antes da reforma da Previdência. Agora, né, a renda mensal dos benefícios previdenciários, elas compõem a nova regra de cálculo. Né? Deveremos considerar a aposentadoria por invalidez como medida para cálculo da pensão por morte. Nessa situação, teremos, né, 60% do benefício previdenciário, né, auferido dentro da média apurada de todo o período contributivo após julho de 94, incidindo-lhe, né, os 60% de percentual do salário de benefício, acrescido de 2% por cada grupo de contribuições superiores a 15 anos se mulher, 20 anos se homem, né, para fins de cálculo deste benefício previdenciário. Percebam então que essa é a regra para calcular a renda mensal inicial. Agora, o benefício ele será recebido pelos dependentes através de cotas. Né? Se eu sou um dependente de pensão por morte, depois de ter feito o cálculo da renda mensal inicial, eu vou receber, notadamente, para fins de concessão do benefício, tá, uma cota familiar, tá, correspondente a 60%, acrescido de mais 10% de cota individual. Os respectivos dependentes, quando existirem mais de um dependente habilitado pela pensão por morte, vão receber, tá, a cota familiar de forma rateada igual entre eles, acrescidos de sua cota individual de 10%. Ok? Assim, quando um dependente perde a sua qualidade, por exemplo, aquele indivíduo que era dependente porque tinha 20 anos de idade, completa a maioridade previdenciária, seu benefício previdenciário de pensão por morte se encerra. Assim, a cota familiar que antes era rateada entre os dependentes, ela é redistribuída e rateada a todos. Tá? Só não é rateada a minha cota individual de 10%. Isso é individual para cada dependente. Essa regra ela foi introduzida, né, pela reforma que tivemos previdenciária, introduzida pela emenda constitucional número 103 de 2019. Emenda que também altera, né, na previsão da emenda constitucional, lá no artigo 24, altera a possibilidade de cumulação dos benefícios previdenciários. Eu posso acumular, né, o benefício de pensão por morte com outro benefício previdenciário do mesmo regime, né, que seja passível de cumulação, como, por exemplo, é a questão da aposentadoria. Eu, segurado, vou receber a minha aposentadoria e acumular com a pensão por morte.
né? Nessa situação, prevalece o recebimento do benefício mais vantajoso, devendo ser deferido um percentil, né, sobre o outro benefício. Esse percentil ele começa com 60% e vai decrescivamente decaindo até chegar a um perfil máximo, né, mínimo aí de 10% sobre o benefício objeto da acumulação. Vale a pena fazer a leitura do artigo 24, parágrafo 1º e 2º, né, da lei, da emenda constitucional número 103 de 2019, que vai determinar qual é o percentual que vai incidir sobre o benefício origem da acumulação previdenciária. Ok? Esse benefício, esse percentual, ele vai incidir mesmo se tratando de regimes previdenciários distintos. E aí, no caso, posso acumular, inclusive, duas pensões, né? No caso, por exemplo, de uma pensão por morte no regime geral de previdência, cujo o segurado que faleceu também era vinculado a um regime próprio de previdência. Eu posso, né, na qualidade de dependentes, ter duas pensões por morte. Vou receber a que tiver maior valor e a que tiver menor valor, somente um percentual dela. E aí vai depender do valor deste benefício. Esse percentual pode ser de 60%, 40%, 20% até chegar a 10% do respectivo valor do benefício na hipótese de acumulação. Ok? Precisamos dizer também sobre a duração do benefício de pensão por morte. Aqui, uma alteração relevante e que cabe aqui uma consideração. O benefício de pensão por morte, ele não exige o implemento de uma carência mínima para a sua concessão. Isso significa dizer que vou ter acesso ao benefício de pensão por morte, mesmo sem, né, um número mínimo de contribuições, bastando para tanto a existência da minha qualidade de segurado. No entanto, se eu tiver menos de 18 contribuições, se eu tiver menos de 18 contribuições, o benefício previdenciário de pensão por morte, ele terá duração máxima de 4 meses. De igual modo, se eu tiver menos de 2 anos de casamento, ou a união estável ocorreu em menos de 2 anos, também terei apenas a percepção de apenas 4 meses do benefício de pensão por morte. Se, contudo, tiver mais de 18 contribuições vertidas, né, mais de 2 anos de casamento ou de união estável, esse benefício previdenciário, ele se sujeitará. Esse benefício previdenciário, ele se sujeitará à duração conforme a idade do cônjuge ou do companheiro. Se ele estiver menos, né, de 21 anos de idade, por exemplo, ou tiver 18 anos de idade, terá duração apenas de 3 anos. Idade esta que, aumentada progressivamente, também aumenta o tempo de percepção do benefício previdenciário. Só teremos a duração, né, vitalícia deste benefício em se tratando de cônjuges ou companheiros, né, que tiverem mais de 44 anos de idade. Até antes de completar os 44 anos de idade, esse benefício, então, ele é deferido progressivamente conforme a idade da beneficiária deste benefício, tá? Podendo ser de 3, 6, 9, 15, 20 anos, conforme o caso, ok? Vale a pena fazer a leitura da tabela que enviei para vocês aí no material. Acredito que com essas considerações, né, temos abordado aí de forma geral e panorâmica
todos os aspectos do benefício previdenciário de pensão por morte. Bons estudos, leiam atentamente o material enviado e dúvidas, me mandem aí as perguntas pelos nossos canais de relacionamento, né? Pela WhatsApp, por e-mail, né? Ou através de nossa plataforma. Grande abraço para vocês, até mais, fiquem com Deus, bons estudos.